Boa tarde. Hoje, numa tarde de sábado, vamos começar mais uma live do Programa Municipal de Educação Fiscal. E o tema hoje é destinação do imposto de renda aos fundos municipais da criança e do adolescente. Sejam todos bem-vindos. É um privilégio estar aqui com vocês. Então, vão chegando, colocando seus comentários para a gente ter uma conversa bem legal. E hoje eu vou trazer duas pessoas muito especiais para a gente continuar as nossas conversas. Uma é uma colega, amiga, foi minha colega de faculdade, a Denise, seja muito bem-vinda. E a Flávia, que é do Instituto Taboas, aqui com a gente. Gurias, é um privilégio estar com vocês, certo? Então, vamos começar com a Denise, para ela contar um pouquinho para a gente, né? É uma professora da universidade, tem um monte de histórias aí para contar, né, Denise? Fica à vontade. Verdade. Então, primeiro, uma boa tarde, um prazer em rever, Rosaura, prazer, Flávia, um prazer estar aqui, né, para a gente compartilhar dessas experiências que a gente vivencia dia a dia, e principalmente agora em períodos que nós estamos um abril em junho, né, em declaração do imposto de renda a gente está chamando assim, né, um abril, quer dizer, um junho com cara de abril, né, talvez seja essa a palavra certa, né. Então, eu gostaria, assim, de agradecer da gente estar aqui, poder conversar isso, eu acho muito importante, porque quando a gente fala, por exemplo, nos incentivos fiscais, nas doações dos fundos, muitas pessoas querem fazer doações e não sabem como fazer isso. Então, isso é muito relevante a gente discutir. Então, como a Rosaura falou, eu sou professora da universidade, trabalho lá com a disciplina de contabilidade tributária. A gente discute muito a questão do imposto de renda à pessoa física, começa desde esse período lá, eles estão lá no 5º período da universidade, a recém ainda metade da faculdade, a gente começa a falar um pouco da questão do incentivo, do nosso papel enquanto formadores de profissionais, para que eles saibam conduzir isso ao cliente deles, né, ao futuro cliente deles. Então, a gente discute muito isso, o quão importante é o trabalho da gente, enquanto educadores, e depois a gente vive essa experiência também no escritório. Eu também sou sócia da Ipiranga, assessoria contábil, e lá a gente também vivencia isso, mesmo com clientes que são clientes nossos há mais de 20 anos, a gente sempre traz esse momento para discutir, olha, tem imposto de renda aqui, nós podemos fazer uma contribuição e uma doação, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, falar isso, porque vai ser através da gente que conduz a declaração do imposto de renda deles que a gente consegue alcançar isso e ter conhecimento da legislação para que eles, sim, se manifestem nessa aplicação. Eu confesso que a gente tem, às vezes, uma certa... a gente fala para o contribuinte, diz assim, olha, vamos fazer uma doação para o fundo municipal, né? Em vez de nós mandar o dinheiro para o governo federal fazer a aplicação, vamos fazer uma doação direto para o Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? E a gente teve, assim, por alguns períodos, alguns assim, não, a gente gostaria. Depois passa um tempo e diz, não quero mais, eu não estou conseguindo ver onde é que está essa aplicação. Então, às vezes a gente tenta fazer esse trabalho de dizer, vamos fazer a doação, leva para a declaração, e às vezes ele se sente um pouco inseguro por isso, né? Às vezes não pela falta de condições, mas sim inseguro em fazer esse pagamento e isso ter uma segurança desta aplicabilidade. Então, é um trabalho que a gente desenvolve aí, eu trabalho com imposto de renda pessoa física há pelo menos uns 20 anos, e tenho uma carteira fixa de clientes, né? Então, eu tenho clientes que por algum período doam, aí depois parece que eles se desestimulam a doar, depois eles voltam, isso é uma coisa muito interessante, né? Mas a gente tem que insistir, né? Eu sempre digo assim, ó, se nós conseguir lá 10, 15% dos nossos clientes que consigam fazer essa doação, eu acho que é um bom caminho, é um bom passo, né? Então, é relevante. Sempre a gente falando em relação ao aspecto, todo aquele cuidado que tem, declaração do modelo completo, um percentual do seu imposto de renda devido, né? Então, o papel nós, enquanto contadores, educadores, para fazer com que os novos profissionais também façam isso, eu acho que é plantando essa sementinha que a gente vai indo. Porque a gente estando lá e ainda assim com uma carteira de cliente fixa,
as pessoas, às vezes, não se sentem seguras em fazer isso, né? Tem que ter um convencimento, e acho que a gente tem um papel relevante e fundamental para que eles despertem nesta situação, né? Então, gostaria de começar falando isso. Certeza, Denise, é bem essa situação. Vários dos outros contadores que estiveram aqui comigo nesses dias que a gente já tem feito, a grande maioria deles reforça isso, que infelizmente muitos dos contribuintes ainda têm esse preconceito em relação à destinação, né? Então, por isso que a gente tem feito essas conversas todo dia ali, e hoje a gente está num marco, né? Porque estamos na contagem regressiva agora, faltam 10 dias. 10 dias para a destinação. É verdade. A intenção é essa, né? Mas vamos deixar a Flávia se apresentar e aí depois a gente continua. Flávia. Então tá, uma boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, né? Estou hoje aqui representando, então, o Instituto Pedagógico Social Tabor, né? Mais direcionado ao nosso projeto social, que é o Centro de Referência Familiar Recanto do Sol. Então, há 2 anos eu assumi essa missão, né? Junto com a diretora do Recanto, que é a irmã Matilde, assumi a gestão do projeto, né? Então, pegando um gancho do que a Denise falou, eu acho que aqui é o momento de a gente poder desmistificar, né, essa questão de onde está indo o meu dinheiro, tentar deixar o mais claro possível para quem está nos assistindo o que a gente faz e, com certeza, depois a gente vai falar um pouquinho do projeto, né, de como funciona, dizer que acredito que tanto nós como os demais projetos que fazem parte da destinação estão de portas abertas, sim, para a comunidade ir lá, né, e conhecer esse trabalho. Eu acho que, claro, falar é importante, mostrar dados, estatística, mas nada, eu acho que compensa tu chegar e ver com teus olhos, né, aquela realidade. Nossa, o que eu, né, o que eu estou conseguindo contribuir está aqui nos meus olhos, né, frente a mim. Então, acho que vai ser bem interessante, né? Acho que depois eu falo um pouquinho do projeto, né, Rosala? Enquanto acho que a Denise segue, então. Pode ser sim, Flávia. Só para reforçar o que a Denise estava falando antes, eu tenho acompanhado, né, a quantidade de declarações entregues, né? Todo dia eu entro em contato com a Receita Federal, lá com a Rosane. Rosane, como é que foi a quantidade de declarações entregues? E aí a gente verificando, até agora já foram entregues 63% das declarações. Então, restam 37%. E a gente que é contador, a gente sabe que essas que estão por entregar, em princípio, são as que têm um maior valor a pagar, não é isso? Com certeza também um maior valor devido. E aí é uma grande diferença também, porque muitas pessoas pensam que é em função, que a destinação se dá em função do valor a pagar. Então, eles dizem, eu já não tenho mais o valor, o meu foi retido na fonte, eu já tenho a restituir, não sei. Então, não é assim, né, Denise? Deixar você falar um pouquinho. Como é que a gente analisa isso, né? Primeiro, a gente tem que analisar algumas questões básicas. O contribuinte tem que apresentar a sua declaração de imposto de renda no modelo completo. O que é modelo completo? É pegar o rendimento total tributável e fazer o desconto das deduções legais, que são despesa com saúde, previdência social, educação, livro caixa do autônomo, né? Então, eu estou numa declaração modelo completo, né? Esse é a primeira condição, né? Então, na declaração modelo completo que eu vou apresentar, lá eu vou, então, eu posso destinar na minha declaração até 6% do imposto de renda devido. O que é imposto de renda devido? Quando eu vou pegar o meu rendimento da declaração de ajuste anual, que eu pego o rendimento total menos as deduções, eu tenho o que a gente chama de base de cálculo. Base de cálculo é o valor pelo qual eu levo para minha tabela progressiva anual, e lá eu vou calcular o imposto de renda devido. Então, eu pego o valor do rendimento, aplico a tabela na alíquota de 7,5%, 15%, 22% e 27,5%, e lá eu vou encontrar o imposto de renda devido. Esse devido, eu vou descontar a fonte recebida. Então, se eu desconto toda a fonte que eu paguei e antecipei durante o ano, vai me restar ou um valor a pagar ou um valor a restituir, tá? Importante, as pessoas têm dúvida. E se eu tiver restituição, não posso fazer doação?
pode fazer doação. O que vai acontecer? Você vai fazer a doação, vai fazer a destinação agora na declaração, e eu achei muito interessante a forma com que a Receita está conduzindo isso, de poder com que o cliente, com que o contribuinte deduza na hora da entrega da declaração. Por quê? Porque antes as pessoas às vezes queriam fazer, mas só se davam. Quem é que dava se dar conta disso lá em dezembro? Né? Ninguém se dá conta, todo mundo se dá conta que tem que fazer declaração em março e abril, né? Então, isso facilitou muito de se fazer a doação agora na hora da declaração. Até para você fazer uma simulação adequada do valor, não recolher um valor excedente aos 6% do imposto devido, ou poderia ter doado um valor a mais e acabou não utilizando. Então, eu acho que a forma como está sendo tratada agora, eu poder ter a chance de simular, eu quero doar X valor, quanto isso eu posso enviar para o fundo, e que eu faça, eu sempre digo assim, o cálculo é muito simples, ao invés de eu enviar um dinheiro que eu vou pagar num DARF para a Receita, eu vou fazer um pagamento num depósito na conta de um fundo, né, que é o meu fundo municipal. Então, quando eu falo no imposto de renda devido, eu posso ter restituição, o que vai acontecer? Eu deposito o valor para o fundo e eu vou ter uma restituição maior para receber, né? Então, e outra coisa interessante, as restituições estão acontecendo. Todo mundo, nós estávamos achando que as restituições iam acontecer lá em agosto. Não, quem entregou a declaração em março, abril, começou a receber restituição lá em maio. Maio foram as primeiras restituições. Então, tem gente que já recebeu restituição, já antecipou e está tudo ajustado. Então, eu posso contribuir com o fundo 3% do imposto devido, que não me prejudica, ou eu não posso deixar de fazer isso por ter restituição. Eu vou estar antecipando o valor para o fundo e eu vou receber essa restituição corrigida pela Selic ainda, né? Então, isso é bem importante, eu não deixo de receber esse valor. E aí, o que eu tenho lá? Eu posso deduzir 6% do imposto devido, sendo que 3% para o fundo municipal da criança e do adolescente, e os outros 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Então, é realmente todas as condições colocadas que facilitam, né, são facilitadores que eu acho que veio para contribuir e incentivar as pessoas a utilizarem isso mesmo. Interessante, né, Denise? Aqui, ó, a nossa colega colocou aqui. Verdade, não tinha muito claro para onde ia o imposto. É o que a Flávia tinha colocado antes. Após esses esclarecimentos, tenho orgulho e o maior prazer de doar para essas instituições que fazem um belíssimo trabalho. Parabéns a todos os envolvidos. Então, assim, Flávia, veja o quanto é importante, porque eu insisti que eu gostaria que você estivesse aqui hoje para contar para as pessoas o tamanho do trabalho que vocês fazem. Lembrando que essas instituições, elas cumprem um papel que é do Estado, né, do governo como um todo, e que elas estão cumprindo esse papel. Então, cabe a nós, pessoas da comunidade, da sociedade, fazer a nossa parte. E, em vez desse dinheiro ir para os cofres do governo federal e depois ser distribuído, a gente escolhe e esse dinheiro fica aqui na nossa cidade, gerando, né, trabalho e renda, porque normalmente essas instituições elas vão contratar pessoas da nossa cidade para prestar serviços, assim como elas vão adquirir produtos da própria nossa cidade, né? Então, se antes já era necessário esse recurso, agora, com a situação financeira que a gente vai passar, né, presume-se que ainda é muito mais importante essa participação. Então, vamos ouvir a Flávia contar para a gente um pouquinho mais sobre o projeto, né, Flávia? Deixa eu deixar você sem microfone. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos contextualizar um pouquinho a nossa instituição, né? O Centro de Referência Familiar Recanto do Sol, ele já existe há 12 anos, né? Ele é mantido pelo Instituto Pedagógico Social Tabor, que é o mantenedor, né, do projeto, que é ligado, né, às Irmãs de Marias de Schwenstein, né? Então, esse projeto é da Congregação das Irmãs, né? Esse projeto teve início justamente com uma dessas irmãs que fazia um trabalho social muito bonito na comunidade de Camobi, onde a gente está localizado o projeto, que fica próximo ali aos trilhos
quem vai em direção à antiga Cidade dos Meninos, que é mais conhecido, ou Hotel Fazenda Pampa, a gente fica localizado naquela região ali. Então, essa irmã, que é a irmã Vitória, que hoje é falecida, ela fez um trabalho durante 9 anos nessa comunidade. E começou a angustiar ela nessa questão de ver muita criança na rua, a questão da falta de alimentação, porque realmente a vulnerabilidade social lá era muito grande, ainda tem, mas se a gente fazer um comparativo com esse tempo atrás, né, era muito maior do que hoje. Então, ela levou essa ideia até as demais irmãs, né? E elas, então, né, vamos dizer assim, apoiaram essa ideia dela e junto, então, criaram esse projeto social, né, que é o Centro de Referência Familiar Recanto do Sol, ou mais conhecido como Recanto do Sol, né, a gente fala Recanto do Sol. Então, nosso endereço é na rua Angelim Bortoluzzi, 485, que é, então, a rua que dá acesso ao Hotel Pan, né, para o pessoal se localizar. O nosso trabalho lá, né, como é que funciona? Nós atendemos crianças e adolescentes, tá? No turno inverso da escola. Só um minuto, tá? Desculpa, meu filho entrou aqui. Trabalhar de casa, né? A gente atende, então, as crianças lá de 6 a 14 anos de idade, tá? No turno inverso da escola. Então, o turno que eles não estão na escola, eles ficam lá conosco. Como é que funciona? Então, como eu falei, a gente funciona de segunda a sexta-feira. A gente serve diariamente para essas crianças 2 refeições, né? Então, eles chegam, os que vêm no turno da manhã, tomam um café conosco, vão fazer as atividades e antes de ir embora, eles almoçam, né? E quais são as atividades, então, que a gente tem lá, né? Nós temos diversas oficinas. Nós somos hoje um projeto mais voltado para o lado da música. Então, a gente tem oficina de violão, viola, violino, violoncelo, canto, percussão. A gente tem dança contemporânea, dança gaúcha, atividades esportivas e o apoio pedagógico, né, que é auxiliar essas crianças, né, nas atividades escolares, naquelas lacunas que às vezes vêm da escola. Né? Então, a gente tem esse suporte para ele lá. Hoje, até o momento que a gente parou, em função da pandemia, né, nós estávamos atendendo 102 crianças, né? E, na verdade, a nossa capacidade é de atender 100, mas a gente já está com 102, né? E claro que a gente, se puder, a gente atenderia muito mais. A gente tem, para vocês terem uma ideia, a gente tem fila de espera, né, de crianças que querem participar do projeto. Claro que é feito toda uma triagem, aqueles mais vulneráveis têm prioridade, né? Sempre foi assim, vai continuar sendo. Então, para vocês terem uma ideia, eram 102 crianças. Mas, com a função da pandemia, por mais que a gente tenha parado o atendimento com as crianças diariamente, a gente continua dando suporte às suas famílias. Então, nós temos 81 famílias que a gente está atendendo, né? Tem alguns irmãos, né? Então, são 81 famílias que a gente continua dando esse suporte. Eu anotei aqui só para vocês terem uma ideia, nesse período de pandemia, até a semana passada, foram distribuídas 233 cestas básicas e 102 kits de material higiênico para essas famílias. Porque, assim, a comunidade que a gente atende, né, é uma comunidade que está em situação de vulnerabilidade social. Antes, vamos dizer assim, 70% dessas famílias que a gente atende trabalhavam na informalidade. Então, vocês imaginem agora, com a pandemia, qual é a situação que eles se encontram. Então, não tinha como a gente simplesmente fecha as portas, quando tudo voltar ao normal, a gente volta. Não, impossível, né? A gente sabendo daquela realidade. Então, a gente achou um meio de continuar, de certa forma, auxiliando essas famílias através, então, de alimentos e materiais de higiene. Né? Então, a irmã Matilde, que é a diretora do projeto, ela tem esse contato diário com eles, assim, no WhatsApp, ela vai na instituição e liga para ver como é que eles estão. Então, a gente tem feito esse acompanhamento, né? Mas, assim, como eu comentei antes, né, a gente está de portas abertas, eu acho que é importante, assim, já que eu quero doar, né, mas para quem que eu vou doar, né? Eu acho que nada mais, né, gratificante tá, tu ir e conhecer o local para te ter aquela certeza, né, não, realmente, eu estou investindo em algo que está aqui, está funcionando, né, e de certa forma a importância de a gente pensar que por mais que às vezes eu já escutei, tem outras lives também, comentários, Osal, disse, mas é tão pouquinho o valor que eu tenho. Mas, gente, o pouquinho de cada um faz uma diferença imensa. Não é 100 reais, que, eu tenho só, mas é 100 reais que, no montante maior, vai fazer muita diferença. E hoje, a destinação do imposto de renda é uma dos vínculos, como é que não é vínculo, a gente diz, seria o meio que a gente mais tem para manter a instituição, né? Então, assim, de como é importante e como faz a diferença o imposto de renda hoje, no caso da nossa instituição, e acredito que nas demais também, né?
faz uma diferença enorme. Do projeto, eu acho que é mais ou menos isso, mas se tiverem perguntas, não sei se eu falei tudo, quando a gente está lá dentro, não sei se a gente consegue mostrar a dimensão, né, que é o trabalho, né, mas, assim, estou disposta aqui a perguntas, né, alguma dúvida em relação ao nosso projeto, fiquem bem à vontade de perguntar. Sim, então, voltando, né, a Flávia, como ela estava falando ali, dos valores, né, o quanto é importante. No ano passado, nós tivemos na cidade 27.950 declarações que foram feitas pelo modelo completo. Então, essas pessoas poderiam ter destinado. No entanto, apenas 604 pessoas destinaram. Então, por isso que a gente resolveu... né, você estava sem microfone, Denise. Por isso que é triste, né? Meu Deus, nós poderíamos deixar, então, na cidade 23 milhões de reais. E tem um mundo aí na frente. Então, mas assim, em 2017, foi a primeira vez que a gente entrou em contato com o espaço contábil, com os profissionais da contabilidade. E desde então, naquele ano, o prefeito foi até o espaço contábil junto comigo e a gente apresentou a proposta aos contadores. E então a gente cresceu naquele ano 60%, certo? No ano seguinte a gente cresceu mais 20 e poucos por cento, no outro ano também 20 e poucos. E eu estou apostando que esse ano a gente vai botar um número bem legal, porque a gente fez uma pesquisa e em torno de 30% das pessoas não sabiam que poderiam destinar e 35% não sabiam como fazer. E uma outra pesquisa que a gente fez é que 50% das pessoas fazem com um contador. Aí 1 e pouco por cento não fazem a declaração e o restante, então, faz sozinhos. Então, a gente vê assim, ó, a importância do contador nessa situação. Decisivo. Eu vejo como uma questão decisiva, sabe? A gente discute essas questões, eu acho relevante porque, às vezes, aqueles que são acostumados a fazer, que são as pessoas que já têm acostumados, eu vou contar assim bem a experiência que a gente teve. Nós temos vários clientes idosos, assim, tem uma carteira de cliente idosos. Então, eles dão muito para a questão do Fundo Municipal do Idoso, né? E então, muito, é aquilo que a gente falou, vários doam, né? Outros acabam indo para modelo simplificado, então ficou inviável de fazer, porque não tem mais dependentes, enfim. Mas é uma discussão que tem que se levantar. E eu acredito muito que às vezes acaba no dia a dia, na correria de prazo de entrega, talvez a gente às vezes não consiga nem ter tempo de explicar com tanto detalhamento isso para convencer. Nós já tivemos casos em que a gente comentou isso muito em cima do prazo, disse, eu quero muito, mas eu vou deixar isso para o ano seguinte, para que a gente possa pensar isso com calma. Então, isso é uma formiguinha, né? Cada ano, se a gente consegue subir 10%, 15%, vamos pensar isso a longo prazo, né? E eu acho que esses facilitadores que estão criando. E sabe, Rosaura, também comentava isso esses dias, um tempo atrás nós estávamos falando, acho que foi logo que vocês foram lá no Espaço Contábil, a Ana tem mais contato lá, enfim, e eu discuti uma coisa, digo, olha, eu acho muito relevante, mas sabe que eu tenho pessoas assim, ó, que gostavam, que doavam e coisa, às vezes eles ficam, sabe essa questão de não acreditar onde o dinheiro está indo, sabe? Então eu fico me perguntando assim, ó, como é que a gente pode, não é provar, mas mostrar as ações efetivas, sabe? Eu não tenho fórmula e também não saberia como. Se a gente está enviando para um fundo, eu sei que tem no portal da transparência todos esses dados, mas ninguém vai lá olhar isso, sabe? Porque é uma questão técnica, né? Então, eu fico me perguntando como é que a gente pode arrumar um facilitador para que as pessoas enxerguem. Porque onde as pessoas, nesse mundo todo que as pessoas estão tão desacreditadas por toda essa conjuntura política, social, enfim. Então, essas questões... eu acho que a gente tinha que pensar, Rosaura, e eu estou pensando assim, exatamente olhando lá pelo fundo, sabe? Pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, pelo Fundo Municipal do Idoso. Como é que a gente pode transformar isso com que as pessoas enxerguem efetivamente isso, sabe? A aplicação do recurso, sabe? Eu fico me perguntando, porque às vezes eles me questionam sobre isso. Eu doei o ano passado, não sei onde colocaram, sabe? E a gente sabe tecnicamente, hoje, por exemplo, todo o portal da transparência, enfim, projetos desse tipo, né?
mas às vezes as pessoas não enxergam isso, entendeu? Então eu fico me perguntando como clarear essa informação. Isso para mim é um desafio muito grande, né? Então eu me questiono como nós podíamos fazer isso. Eu penso assim, a intenção nossa agora com essa possibilidade que a gente começou nesse aprendizagem dessas lives e tudo mais, porque nós tínhamos comentado até o pessoal da CVI, que eles têm o CVI social, e então eles têm uma interação bem maior com as entidades, e as gurias tinham sugerido para que as entidades fizessem vídeos apresentando onde estão sendo aplicados esses recursos, que as pessoas começam a visualizar melhor. E aí a intenção é a gente estar reestruturando a página do Imposto Solidário na página da Prefeitura de Santa Maria. Agora, com essa pandemia toda, essa loucura, o pessoal da TI teve que parar com o projeto que eles estavam fazendo para a gente, que seria reformular toda a página. E a intenção é colocar vídeos lá na página, além das notícias, ter o vídeo de cada uma das entidades mostrando onde esse projeto está sendo aplicado. Várias das instituições já fizeram vídeos, muitas já nos enviaram, alguns estão no canal do YouTube da Educação Fiscal, alguns já estão na página da Prefeitura também, mas é uma coisa que a gente está construindo ainda, sabe? Foi a forma que a gente encontrou. Mas eu penso também, e esse ano o programa de educação fiscal, nós comemoramos 18 anos de educação fiscal aqui em Santa Maria, né? Então, eu tive o privilégio de trazer essa ideia para cá em 2002, foi aceita pelo prefeito da época e depois foi sendo mantida pelos demais prefeitos e apoiada pelos professores do município, do estado e as instituições. E nesse ano, eu estou com as 4 instituições de ensino superior, então a UFSM, a UFM, a FADISMA e a FAMES, com projetos de extensão. Então, a intenção é que a gente aproveite os cursos de contábeis e incentive os nossos estudantes a trabalharem nas instituições, desenvolverem os projetos lá e assim chamando o pessoal da comunicação. Até o professor Luciano Matano está nos auxiliando, ele disse que depois que passar esse momento agora, né, ele consegue nos dar um auxílio para que a gente estruture essa parte de divulgação, de publicidade, né? Então, para que a gente... Olha, a Regina entrando aqui também, né? Olha a parceria dos nossos contadores, o quanto eles são importantes nesse momento, né? Então, a intenção é que a gente consiga estruturar, melhorar o projeto de extensão que a Cris Kruger tem, né, lá na UFSM, que é a Educação Fiscal no curso de Ciências Contábeis. Acho que esse é assim o nome do projeto. A intenção é que a gente amplie aquele projeto e que a gente consiga dar maior divulgação. Assim como as instituições, elas também precisam do profissional, né, do estudante de contabilidade lá, né? Você queria falar? Não, só dar um exemplo da nossa instituição, como é que a gente tenta, de alguma forma, levar essa informação até as pessoas que a gente sabe que nos doam, né? Então, de alguns anos para cá, a gente vem pensando em tentar melhorar essa divulgação, como a gente está falando aqui, acredito que os vídeos vão ser de grande valia. Mas, de um período para cá, a gente começou a fazer informativos todo final de ano, e a gente vai lá e entrega para aquela pessoa que a gente sabe, esse ano foi isso que a gente fez, a gente atendeu quanto, sabe, tudo ali, através dessa cartilha, a gente faz isso todos os anos. E também a gente faz uma atividade que a gente chama de encerramento do ano. A gente faz um grande evento onde a gente apresenta todas as oficinas, os trabalhos que a gente faz durante o ano, e a gente convida também todas as pessoas que a gente tem o contato que nos fizeram doação. E a gente percebeu que depois disso tem agregado mais, né? Até mesmo assim, a gente tem, como as irmãs elas estão espalhadas, né? Não é só em Santa Maria, então tem Instituto Tabor, tem o Santuário em Porto Alegre, em outros lugares, acaba que eles também acabam divulgando. Então, a gente tem muito, por exemplo, doações de Porto Alegre, né, do imposto de renda. Aí, como é que a gente vai chegar até Porto Alegre, né? A gente até está pensando em montar um grupo e daqui a um pouco ir lá e se apresentar para eles, por que não, né? Eles verem ao vivo. Mas antes disso, todo ano a gente faz essa cartilha e manda para esses doadores, né? Que a gente já são digna, todos os anos a gente sabe que eles vão estar ali nos apoiando, porque realmente eles estão, de alguma forma, né, vendo o trabalho que está sendo realizado, né? Só para contribuir com essa discussão de vocês, mas eu acredito que quanto mais visibilidade, muito melhor. A gente criou a página do Facebook, também ajuda bastante, porque a gente
diariamente a gente coloca a nossa rotina, né? O que a gente fez, né? O que a gente está fazendo. A gente faz algumas apresentações na comunidade. Também é um meio das pessoas poderem estar acompanhando o nosso trabalho. Eu acho que isso. Quer falar, Denise? Não, é justamente isso. Eu acho que eu estou falando isso porque eu me senti um pouco frustrada, assim, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, assim, que aqueles clientes que doavam, que eram assíduos à doação, eu senti eles desmotivados, sabe? E eu que queria convencer, eu estava sem elementos fortes para convencê-lo a voltar a fazer isso, né? Então, se eu que tenho conhecimento, eu tenho alguns clientes assim que eles dizem assim, ó, se tu que tem conhecimento não sabe onde está corretamente aplicado, tu imagina como é que nós vamos convencer o resto, né? Então, é essa transparência que a gente precisa dar, porque as pessoas, não é que elas estejam desconfiadas, na verdade, assim, ó, as pessoas estão desconfiadas, mas ela quer ter uma segurança. Se eu estou oferecendo, em vez do recurso ir para o governo federal, voltar, eu estou dizendo, vamos aplicar aqui. Tá, mas e quem tá gerindo isso aqui? O que estão fazendo com isso? Como é que eu sei disso? Quais são as instituições? Então, acho que é justamente isso. Eu acho que se nós entrar na questão assim, ó, dessa evolução da comunicação, eu tenho certeza que a transparência vai ajudar. Mas uma transparência que as pessoas entendam. Nós estamos tratando de pessoas físicas. As pessoas físicas não têm a visão técnica que eu entrar num portal de transparência, de eu ir lá fazer uma análise, coisa e tal. Não tem. E a gente tem muita gente que faz a sua declaração, mas eu acho que mesmo ele fazendo, hoje com o programa ficou muito mais fácil. Eu vou ali, tenho dois DARFs de pagamento, quem me aduziu a declaração para entregar o DARF vai saber gerar isso. Então, acho que isso tem um facilitador. Então, tecnicamente, nós estamos facilitados, a legislação está nos dando essa possibilidade. Então, eu acho que é bem o momento, eu acho fantástico, Rosaura, isso, de vocês estarem pensando efetivamente em como comunicar e alcançar essas pessoas. Usa, por exemplo, exatamente como a gente já sabe, o espaço contábil, através de nós, de todos os profissionais envolvidos, porque a gente tem o maior prazer de divulgar isso, porque isso vai impactar no próximo ano, né? Sem dúvida nenhuma, ele vai impactar no próximo ano. Então, acho que o caminho é esse mesmo, né? Com certeza. E aí, outra coisa que a gente tem visto também, o nosso prefeito fez uma reunião esses dias com os secretários, logo depois que a gente fez uma das lives aqui que ele participou, e alguém tinha cobrado do dinheiro não ficar parado nos fundos, né? Porque a gente sabe que a gente tem recursos nos fundos, e aí tem uma outra burocracia dentro dos conselhos, e aí é uma situação bem complicada lá dentro. E daí ele chamou os dois secretários, tanto o de Desenvolvimento Social, o secretário Léo, quanto o secretário de Finanças, o Matheus Froza, para que a gente se comprometesse, me colocou na história junto, né, que a gente se comprometesse para que o recurso não ficasse parado nas contas. Então, é claro que tem toda uma sistemática, né? O projeto ele precisa ser apresentado no Fundo da Criança e do Adolescente ou no Fundo Municipal do Idoso, ele precisa ser aprovado. Depois disso, o Conselho vai encaminhar para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que então vai apresentar para a Secretaria de Finanças para mandar pagar. E quando chega nas finanças, a gente só paga, não tem mais o que fazer, certo? Sim. Mas, para isso, a instituição tem que estar com toda a documentação em dia, né? Então, tem toda a questão da prestação de contas depois, que é analisada, e todos os procedimentos esses, né? Que são burocráticos, mas que são necessários, porque, afinal de contas, estamos falando de dinheiro público e a gente tem que ter respeito por isso. Mas eu entendo que a gente já evoluiu bastante. Tanto que a nossa legislação aqui em Santa Maria permite que a pessoa escolha o projeto que ela quer destinar. Então, assim, depois que a pessoa foi lá na declaração do imposto de renda e fez a destinação, ela pode entrar, ela tem 3 opções, né? Ela pode simplesmente fazer a destinação e o dinheiro vai para o fundo, né? Para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para o Fundo do Idoso, e depois o conselho decide como esse recurso vai ser aplicado. Ou então ele pode pegar esse DARF, né? A cópia do DARF, e entregar para a instituição que ele quer que o recurso seja aplicado. Pode entregar também diretamente no fundo da criança e adolescente ou no fundo do idoso. E aí lá ele diz, olha, eu quero que esse recurso vá para tal instituição também. E tem uma outra forma que a gente fez para facilitar, que é ele entrar no site da Prefeitura de Santa Maria,
lá onde diz imposto solidário. Logo que ele abre, assim, tem faça a sua destinação, ou registre a sua destinação aqui, né, no site. Aí ele abre e vai fazer um cadastro bem rápido, nome, e-mail, telefone, vai escolher um dos projetos, que nesse ano nós temos 17 projetos aprovados, sendo 14 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, entre um deles é o Tabor, que está aqui hoje com a gente, e temos 3 instituições que são de longa permanência dos idosos, né? Que também as 3 já se apresentaram, já trouxe aqui para fazer as lives com a gente. Então, depois ele escolhe uma dessas instituições, então uma do idoso e uma da criança e adolescente, e acrescenta, anexa o comprovante do DARF. Então, quem recebe essa informação sou eu, e aí eu vou passar para o fundo da criança e adolescente, para o fundo do idoso. Eu acho que isso também dá mais credibilidade e facilita também, porque a pessoa pode chegar e dizer assim, eu quero que seja aplicado lá no Tabor, esse valor, né? Então, acho que chega mais próximo ainda da instituição. Eu acho que isso também é um privilégio da nossa cidade, né? Da legislação que a gente tem aqui em Santa Maria. Acho que isso facilita bastante. Certamente. Eu falava disso. Não, pode falar, pode falar. Não só pontuando isso que a Rosaura falou, e realmente os projetos, na verdade, que estão ali no portal, né, Rosaura, já estão aptos a receber. Então, a pessoa também que tem um interesse maior, em maior detalhamento, tá, mas onde pontualmente o meu dinheiro vai ser investido? Está lá o projeto do Conselho do Direito da Criança e Adolescente, como acredito também no Conselho do Idoso, com toda a descrição do que vai ser realizado com aquele valor que nós estamos, né, tentando arrecadar através do fundo. Isso reforça bastante a importância de novo, da visibilidade do projeto, né? Então, quando eu sou conselheira também do Conselho da Criança e do Adolescente, eu sou representante da Secretaria de Finanças lá. E aí, cada reunião que a gente tem, eu reforço essa ideia. E outra coisa que a gente comentou bastante ontem também, ontem estava com a gente a PAI, né, que é outro projeto também muito importante, muito necessário, né, para a nossa cidade. E a gente reforçou, assim, da importância das instituições fazerem a parte delas também. Então, de como que o Instituto Tabor pode divulgar e buscar essas informações. As próprias famílias que são beneficiadas, como é que elas podem também divulgar, né, Flávia? Como é que elas podem repassar essa informação? E ontem, em casa, a gente não sabia, né? Porque a gente vai convidando as pessoas e não sabia. E ontem o Claudinei Vieiro, que era o contador que estava conosco, que é da UFN, o neto dele é atendido pela PAI, entendeu? E a gente não estava sabendo, então foi bem emocionante a hora que a gente começou a conversar, porque realmente cada um desses projetos, eles têm um fundo, eles têm uma importância, e a Flávia deve ter várias histórias para contar para a gente, assim, do quanto essa atuação do Instituto é necessário e é gratificante na comunidade, né? Isso porque lá é bem complicada onde vocês atendem ali, né, Flávia? Com certeza, a história tem muito, a gente pode ficar aqui horas contando, né? Mas realmente a gente atende uma comunidade bem vulnerável. Até eu não falei antes, mas se eu falar que Beco do Beijo, todo mundo sabe, né? Que é o que sai na mídia. Pois é a nossa clientela é do famoso Beco do Beijo, né? Que fala. Apesar de não ser o Beco do Beijo ser só um beco realmente, mas tudo que acontece naquela região ali foi no Beco do Beijo. Então, a nossa clientela, na verdade, é dali. E realmente, né, os projetos sociais, assim como nós, como os demais, eles transformam vidas, transformam realmente. Se a gente for fazer um comparativo do início do projeto para agora, a gente via muitas crianças, como eu falei, né, na rua, a função dos recicladores levando os filhos para reciclagem porque não tem onde deixar. Isso a gente, graças a Deus, ali a gente não vê mais. Se a gente vê, a gente acolhe, né? A nossa função é essa, dar um ambiente saudável para eles, né, no turno inverso da escola, claro que eles têm que estar estudando para estar conosco, para um lugar seguro, protegido, né, mostrar que eles têm potenciais sim, então por isso que a gente foca muito na música, que a música é muito transformadora, né, e eles conseguem demonstrar isso,
E, assim, além das famílias também, né? Vou dar um exemplo rápido para vocês, assim, de uma situação de uma menina, que é ali da vila, e ela sempre sonhava no colégio militar, né? Tipo, mas por que não? Por que não, né? E, assim, a gente tem alguns voluntários, né? Então, na época, a gente atendia só até 12 anos. Faz pouco tempo que a gente aumentou para a idade de 14 anos. E ela, daí algum voluntário disse, não, tu quer, eu vou vir aqui, vou te ajudar. E ele começou a ir toda semana lá, dando aula particular para ela, Hoje ela está no colégio militar, quase terminando o ensino médio, entendeu? Então, assim, tem outras, sabe? Se eu ficar aqui, eu vou contar um monte de histórias, trazendo uma situação, assim, bem pontual, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que eles podem, se não é aquela realidade, aquela pobreza que, porque eu sou neto, aqui eu não tenho condições. Tem sim, e a gente, nós enquanto instituição, acreditamos nessas potencialidades que eles têm. E é isso que a gente quer exaltar neles, né? Não, vocês são capazes sim, vocês podem transformar a vida de vocês e a vida da família de vocês, né? Assim como a gente tem outras situações que já estão entrando na universidade, né? Que eles têm um carinho muito imenso, né? Quando acontece alguma coisa positiva, eu acho muito gratificante isso, porque eles vêm nos dar esse retorno, esse feedback. Sora, a senhora nem acredita, eu passei no vestibular. Sora, eu entrei no colégio técnico, politécnico, né? E eles agradecem muito. Não tem coisa mais gratificante que a gente escutar isso, né? Claro que tem aquelas situações que às vezes vai para o outro lado, mas, né, que nem a gente brinca, salvando 1 de 10, para nós já é a glória, né? Então a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita, a gente preza muito, trabalha muito isso com eles. Vocês são capazes, sim, a gente pode transformar a vida, é só a gente querer e batalhar por isso. E nós, enquanto instituição estamos ali para apoiar eles, para dar essa visibilidade de um mundo melhor, vamos assim dizendo, né? É gratificante. E quando a gente que... A Denise, principalmente, que está na faculdade ali todo dia, né? O que a gente fala, assim, do quanto a educação transforma. E eu sempre coloco que, através do estudo, você tem a liberdade, né? A liberdade de escolher onde você vai trabalhar, que roupa você vai vestir, o que você vai comer, onde você vai viver. Mas, acima de tudo, o quanto um professor é importante na vida de um aluno, né? De explicar e até de fazer sonhar uma criança, né? Porque, às vezes, a realidade deles é tão diferente da nossa, né? E é tão complicado porque eles pensam que eles não têm o direito de sonhar. Isso é muito complicado. Então, o quanto um professor é importante nisso tudo, né? De dar asas para a imaginação, para o sonho daquela criança. Então, eu vejo, assim, o quanto... tanto do professor lá dos anos iniciais, dos anos finais, ensino médio, mas também o professor da universidade. E a Denise, como sendo de uma universidade pública, gratuita, de onde eu também vim, e toda a minha formação foi em escola pública. Então, eu estudei em escola municipal, eu estudei em escola estadual, depois eu fiz o FSM, eu fiz o URGS também, e depois fiz o FSM de novo, né, pelo mestrado que eu fiz ali. Então, reforça de que é importante e que a gente pode fazer a diferença. Cada um de nós fazendo um pouquinho. E simplesmente trazendo para essas crianças essa possibilidade. Por isso que os projetos de extensão são tão importantes, né? De trazer essa possibilidade de levar uma criança dessas para dentro do colégio técnico, de saber que é possível, de dar asas para a imaginação de cada um deles. Né? Eu acho que isso é muito gratificante para todos nós. E isso não só, né? A gente começa isso lá com a criança, né? Mas a gente também hoje, as pessoas estão entrando muito cedo na universidade, né? Então a gente também tem isso lá na universidade, as pessoas ainda precisando desse direcionamento, de acreditar nas capacidades deles. Não é porque às vezes eles ingressam, hoje com os meios que nós temos de ingresso, nós temos gente que chega na universidade com 16 anos, né? Então, a gente também tem essa questão que eu acho que se pode fazer a diferença, a questão do mostrar que eles são capazes, né, e transformar, né? A gente também tem alguns exemplos, assim, interessantes de pessoas que resolvem, assim, eu tenho um aluno, assim, que eu sempre dou o exemplo dele, né? Ele disse, professora, cansei de ver minha carteira registrada como pedreiro e açougueiro, eu resolvi estudar, sabe? Então, ele vem lá de muito longe, assim, e vem estudar com todo o esforço e trabalhando em si. Então, isso é legal, as pessoas saberem que eles podem ter um mundo diferente, né?
E isso, se tu conseguir começar isso lá na educação básica, lá ainda quando eles estão desamparados, né, a gente tem um ganho muito grande, né? Mas também a gente precisa hoje dar uma atenção muito grande para o nosso adolescente, mesmo nesse adolescente que está entrando na fase adulta, né? Que é onde a gente recebe essas crianças, como eu digo, da universidade, né? Porque eles têm que acreditar na capacidade deles, né? E eles se espelham muito nos professores, naquilo que está acontecendo, na chance de ir fazer um projeto junto com a prefeitura, seja lá com que órgão for. Então, isso faz parte da nossa responsabilidade social, que eu estou dizendo, que eu sempre digo, né? Eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para isso, né? Ninguém chega na universidade, já sabe, às vezes eles não sabem o que querem, e às vezes eles se formam e lá no último ano eles vão se dar conta daquilo que querem e deslancham, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A gente tem que estar consciente disso, né? A gente é muito exemplo, né, nessas questões todas de vamos em frente, não deu hoje, o não é só mais um que não foi agora, vai ser depois. Então, a gente está vivendo isso na questão da pandemia, dos alunos, às vezes, estimulados para virem assistir às aulas. Então, tem tudo isso, está todo mundo nesse mesmo barco aí. Temos que nos ajudar de alguma forma. Com certeza. E ali eu estava colocando aqui, ó, o Robson esteve com a gente semana passada, acho que foi nessa. Isso, muito, muito interessante. Quando ele foi o coordenador do curso de Ciências Contábeis, ele teve um projeto bem interessante lá, que já era dessa questão da destinação do imposto de renda. Então, reforçando, então, que agora a gente começa na contagem regressiva, hoje estamos a 10 dias do finaleira do prazo. A nossa intenção, então, é a gente encerrar as lives ontem, daí a gente resolveu fazer a de hoje, e aí a gente começou a pensar, não, eu acho que agora vamos fazer a contagem regressiva, nem que a gente traga, assim, 30 minutos por dia, só para reforçar o apoio, porque a gente tem visto que muitas pessoas estão entrando em contato com a gente, e muitos contadores, porque como eu assumi o ICMS agora, eu tenho um contato maior também com os contadores, e muitos deles, quando vão lá conversar, eles dizem que as pessoas já estão procurando e já estão chegando no escritório dizendo que querem fazer a destinação, coisa que antes era o contrário, era só o contador que teria que ele buscar, né? Então, agora a gente tem visto que... O que ela quer? Queremos ver os filhotes da Flávia. Pois é. Daqui a pouco vai todo mundo mostrar os filhotes aqui, né? Né? Vira assim. Tá todo mundo em home office, é isso que acontece, né? Mas, reforçar a importância que essa divulgação está tendo, né? Buscar também um apoio maior da imprensa, chamar para as mídias sociais, então, para os grupos de WhatsApp, para as parcerias que a gente pode ter, né? Então, a gente acredita que a partir de amanhã, inclusive amanhã a gente vai fazer ainda, a gente não sabe o horário ainda, porque tudo é aprendizado, né? A gente não sabe qual é os horários das redes sociais, qual é o melhor tempo mas eu acho que amanhã vai ser às 18 horas, para a gente conversar sobre essa questão reforçada da importância da destinação do imposto de renda, e assim, mudando os horários também, a gente pega um público diferenciado, né, para que possa trazer mais pessoas divulgando. Outra coisa interessante é que com essas lives, elas ficaram todas gravadas no Face do Programa de Educação Fiscal. Então, as outras anteriores também estão lá, a gente pode compartilhar, chamar os amigos para assistir e tudo mais, que a gente vai dando uma maior visibilidade nisso tudo. Mas vocês viram, gurias, que rapidinho termina a nossa 1 hora, né? Já estamos se encaminhando para o final. Então, eu vou colocar, então, para vocês fazerem as considerações finais, para a gente reforçar tudo isso, do quanto é importante esse valor, saber que Santa Maria tem um potencial de 23 milhões de reais, saber que ainda tem 37% das declarações que podem fazer com que esse valor a gente consiga atingir um valor bem significativo.
e ele deve chegar nos nossos cofres aqui lá por agosto, setembro, né, que é o valor. No ano passado foi em julho, mas agora com essa mudança a gente acredita que agosto, setembro a gente vai estar aqui comemorando assim o valor que a gente conquistou nesse ano, certo? Então eu agradeço vocês e coloco então para que vocês possam fazer as considerações para a gente reforçar então toda essa destinação, lembrando ali o que a Denise falou, que o quanto é fácil, né? É muito simples, é um clique na declaração. Quem faz a declaração sozinhos é só entrar lá, depois de lançar toda a receita e despesa, o programa da Receita Federal, ele já te disponibiliza o valor que você pode destinar tanto para criança e para adolescente quanto para o idoso. Então, é muito simples de fazer. Imprimir os DARFs, então, são 3 DARFs esse ano, né? Um DARF para receita, um DARF para criança e adolescente e um DARF para o idoso. Exatamente isso. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, tem um monte de contador aí para ajudar. Foi um privilégio, assim, ter visto o quanto o espaço contábil e os contadores, né? Tantas instituições de ensino superior também, porque eu tive aqui todas elas, né? As 4 instituições estiveram aqui comigo também para fazer essa conversa, né? E principalmente as instituições que têm projetos também, que são muito importantes. Daí, então, deixo com a Denise para suas considerações, depois a Flávia. Pode ser. Rosaura, eu acho assim, que vocês estão de parabéns por isso. Tu já viu o efeito de quão importante é a gente tornar isso transparente, né? E aí é assim mesmo, né? As pessoas que estão faltando a entregar a declaração, consultem seus contadores, ou deem uma olhadinha de novo no programa para ver se tem algum valorzinho. Não se preocupem com o montante, qualquer valor vai ser valor que pode ser doado, né? 6% do valor do imposto devido, não precisa, se tiver restituição, se tiver só restituição, pode doar igual, né? Então, vá lá e olhe, 3% para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e os 6% do imposto de renda devido. Tem um campo que explica isso, o que é imposto devido, lá no resumo, no item resumo na declaração. Então, você vai lá, vai ter lá também uma abinha no canto esquerdo que você vai poder colocar doações, e lá você vai poder fazer essa simulação para ver se você pode doar ou não. Tá? Então, a gente tem um tempinho ainda, é uma reta final, mas é uma reta final assim, ó, que tudo que não foi resolvido neste período agora vai ser resolvido, certamente. Então, vamos incluir mais essa observação. E no mais, eu quero dar os parabéns aí, Rosalva, para esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E quanto mais nós conseguir apostar em divulgar isso e transparecer, eu tenho certeza que a gente vai conseguir certamente a cada ano um percentual maior de doadores. Tá? E o resto me coloca à disposição. Obrigada, Denise. Muito bom te reencontrar. Flávia, para você, então. Fica à vontade. Eu queria já aproveitar, né, essa oportunidade também falar algo inovador que nós estamos iniciando esse ano lá junto ao projeto, o Instituto Pedagógico Social Tabor, que é o mantenedor do projeto, ele também tem a área de educação, né? Então as irmãs também têm uma escola de educação infantil, que é o Jardim de Maria. E esse ano a gente está com um projeto piloto de uma turma, né, do Jardim de Maria lá nas dependências do projeto. Por quê? Pensando bem nesse, como antes até a Denise falou da questão da educação, né, da educação, a Rosário falou da educação transformadora. E a gente é muito convicto que quanto mais cedo a gente conseguir pegar essa criança e mostrar isso, né, essa realidade transformadora, melhor. Né? Então, a gente está com esse projeto que iniciou esse ano, a gente tem uma turma lá de 20 alunos, né, de educação infantil, e a ideia é que nos próximos anos a gente consiga um outro ambiente próximo ao projeto, onde vai ser construída, então, uma escola de educação infantil, né? Mas esse ano a gente começou a ver como é que seria a demanda, né? Para com certeza a gente sabia que público a gente tem, né? A gente sabe daquela região e sabe também do município que, ainda mais agora, com a função de 4 anos ser obrigado a estar na escola, não consegue comportar a demanda, né? Então, pensando nisso, a gente também está com esse projeto piloto que iniciou este ano, e a ideia é que isso, né, se transforme realmente, passar dos anos, em uma escola de educação infantil ali também naquela região, que a gente sabe da necessidade, né?
Bom, mas para fechar, então, agradeço essa oportunidade, Rosário. Eu acho que é realmente um baita trabalho esse que tu está fazendo, né? Eu agradeço, enquanto instituição, né, em nome das irmãs, essa oportunidade que tu está nos dando de falar um pouquinho do nosso projeto e dizer que estamos de portas abertas para todos aqueles que queiram ir nos conhecer, né? Estamos aí. Qualquer dúvida, depois eu vou deixar ali até nos comentários o e-mail e o celular, né? Se alguém quiser entrar em contato, alguma dúvida, ou até realmente em função da destinação, se resolver doar para nós ou não. Mas, independente disso, a gente deixa aquele apelo, né? Quem pode, que doe para a minha ou para outra instituição, né? Mas que faça esse gesto, né? Tem ali, como você falou, 17 instituições que estão aptas a receber, que já estão com seus projetos prontos, que a pessoa que quer saber mais, tem como entrar e saber, mas né, para onde está indo esse dinheiro, né? Eu acho que isso tem essa transparência, né, Rosalba, nesse sentido de tu saber para onde que vai ser destinado o valor. Então, que você faça a sua parte e doe. Era isso. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Valeu. Então, é bem interessante cada um dos projetos, e é isso que eu tenho colocado. Eu me sinto privilegiada, né, por estar aqui com vocês, no caso, porque cada um dos projetos que vieram aqui mostrar onde estão sendo aplicados, onde eles podem aplicar esses recursos, a gente entende da qualidade e da necessidade de cada um desses projetos para a comunidade como um todo. Mais um grande amigo nosso ali, o Cristiano, né, professor também do curso de Ciências Contábeis. O Cristiano foi meu colega na Prefeitura de Santa Maria, e agora ele está lá, agora é seu colega, né? mas é bem interessante, então, tudo isso. De minha forma, é só agradecer o tempo que vocês estiveram aqui comigo, num sábado, não é isso? Um sábado de tarde, e a gente está aqui, mas a causa é nobre. A gente sabe do quanto esse valor é necessário para cada uma das instituições, cada um dos projetos. E fica o convite, assim, entre lá na página da Prefeitura de Santa Maria, no link Imposto Solidário. Lá você consegue verificar todas as instituições que têm projetos aprovados na nossa cidade. Saber do quanto é necessário. Saber também que esses recursos, eles vão fazer a diferença na vida não só das nossas crianças, mas também das comunidades, das famílias dessas crianças, e também na nossa cidade com a questão da geração de emprego e renda. Isso é de fundamental importância. A gente sabe que esse recurso, ele não custa nada para ninguém, porque esse valor já está dentro do valor que você vai pagar de imposto de renda. Então, já está lá. O que a gente reforçou também é que quem já fez a declaração do imposto de renda e que está vendo esses programas agora, essas informações, pode ir lá e fazer a retificação até dia 30 de junho. É possível. Reforçar também que aquela pessoa que tem imposto a restituir, ela pode fazer a destinação também. E o nosso secretário de Finanças, Matheus Prosa, ele é economista, e eu pedi para ele fazer uma gravação de um vídeo explicando da relevância do investimento que é se você destinar quem tem imposto a restituir, tendo em vista que esse valor ele retorna para a pessoa, como a Denise já tinha falado, corrigido pela taxa Selic. Então, a chamada é um investimento seguro, rentável e solidário. Então, tem tudo a ver, né? Eu adorei essa parte. Então, gurias, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, para que a gente pudesse fazer essa conversa e que logo, logo a gente se reúna novamente para comemorar o valor da destinação desse ano. Eu tenho certeza que vai ser muito mais bonito que do ano passado. Vamos acreditar. Então tá. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até a próxima. Agora é só para comemorar. Nos chame. Valeu, muito obrigada, então. Tá bom, até mais. Tchau, valeu, obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estavam com a gente até agora.